Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24. Há pouco mais de uns 20 dias atrás, eu acho, se não me engano, tem muito mais que 20, 25 dias, os meninos que organizam essas coisas todas que vocês viram aqui, louvor, mídia e tantas coisas, perguntaram: pastor, o que a gente vai fazer? E a única coisa que me veio no espírito foi essa frase, que por sinal eles acabaram terminando tudo com a frase bendita do Senhor, que veio na palavra, talvez uma das frases mais significativas no que se refere a um homem dizer para Deus. E temos muitas frases maravilhosas, principalmente que o rei Davi diz, né? Principalmente vindas da boca do rei Davi. Temos outras frases maravilhosas vindo da boca, por exemplo, de Maria. Temos frases maravilhosas vindo da boca de Miriam. Moisés fez cântico. Tem muitas frases maravilhosas, mas esta frase não saiu da boca de um salmista. E isso foi o que me mexeu com o meu coração. Preste atenção. Eu vou ler primeiro o texto. Evangelho de João 20, 24. Diz o seguinte: o Tomé, um dos 12, ele era também conhecido como Dídimo. Ele não estava com eles, o Tomé não estava com eles quando Jesus veio ressuscitado. Então os outros discípulos correram e disseram para Tomé: olha, Tomé, nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu assim: olha, se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos, nas mãos dele, e ali eu não puser o meu dedo, e não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum, preste atenção, de modo nenhum eu acreditarei. Passado então 8 dias, diga comigo, 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé agora sim estava junto com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles. Não sei se você prestou atenção nisso. Portas estavam trancadas. Jesus veio e se colocou no meio deles. E disse: o que eu falei, o que eu ensinei aqui durante alguns dias, que eu estava ensinando sobre sementeira de paz. Eu nem sei se você, agente da paz, tem feito isso, mas a gente orientou para fazer, que todo dia de reunião, você entrava, pisava no pé na porta da pessoa e dizia o quê? Pois é, isso não foi eu que inventei não. Olha aqui quem disse isso. Jesus estava no meio deles, e ele falou: que a paz esteja com você. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé, um homem comum, cheio de pecados, problemas na alma aqui agora, você já observou que ele estava com problemas, mas um homem cheio de corrupções, cheio de problemas, falta de fé, não acreditava mais em nada. Ele fez a frase, talvez que caberia em qualquer letra musical, de louvores, de adoração, que você quisesse colocar essa frase. Por isso que eu digo que é uma das frases mais belas a respeito de Deus, mas que não saiu da boca de um salmista, saiu da boca de alguém que estava em pecado. E ele disse a seguinte frase: Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse para ele: você creu porque você viu? É uma pergunta. É porque você viu que você acreditou? Vamos falar em português dos nossos dias, né? É porque você está vendo que você acreditou? E ele falou: muito mais felizes, mas muito mais felizes serão aqueles que não viram, mas acreditaram. O que me inspirou a dar esse tema para eles foi justamente a fraqueza do Tomé.
Num culto de Páscoa, gente, o mais comum de se pregar é sobre a Páscoa. E vocês não precisam de pregação, porque vocês já assistiram aí o que significa. A pregação sobre o que significa já foi falada. Páscoa não tem nada a ver com chocolate. Para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, talvez tenha alguém aqui que nunca foi cristão. Talvez tenha alguém que talvez era cristão, mas não frequentava tanto a igreja, não conhece a Bíblia. E achava que Páscoa realmente tinha alguma coisa a ver com chocolate. E sei lá, você pode rir, você que é crente pode dar risada. Mas a verdade é que tem gente que não sabe, que não tem nada a ver. E infelizmente, muitas pessoas que não têm conhecimento bíblico acham que talvez, não sabe. Porque ele não sabe, ele acha que o chocolate deve estar em algum momento da história. E o tal do coelho também deve ter aparecido em algum momento da história. Será que foi algum coelhinho que Jesus curou e começou a botar ovo? Não sei. As pessoas não sabem. A verdade é essa, as pessoas não sabem. E como elas ouvirão se não há quem pregue? Como elas vão ficar sabendo se ninguém explica? Então, queridos, a Páscoa simplesmente é um dia, ou melhor, a mesa que foi preparada profeticamente para significar o livramento e a salvação. Uma mesa preparada que ela estava dizendo alguma coisa. Aquela mesa estava dizendo alguma coisa. Aquele cordeiro morto que Deus mandou matar lá no Egito estava dizendo alguma coisa. Aquele sangue que ele pegou do cordeiro e falou: passa na porta, passa na porta. Na minha sementeira de paz, eu também estou fazendo uma sementeira. A gente teve um momento, no terceiro dia, foi no terceiro? Acho que foi no terceiro dia, ou no segundo, não me lembro agora. Que a gente falou sobre a moça, uma prostituta que amarrou uma fitinha na sua casa, para que o livramento chegasse na sua família. E tinha que ser uma fita vermelha, que os soldados, vendo aquela fita vermelha, não iam entrar para matar a família dela. E ela livrou a vida dela e a família dela. Então, de alguma maneira, uma profecia aconteceu na vida daquela mulher, e toda a sua família foi livre por causa de um cordão, que coincidentemente, na peça aqui também tinha um cordão, e coincidentemente, depois o cordão foi emendado, que eu prestei atenção, não sei se você prestou atenção, eu vou falar igual o Chaves, só os inteligentes podem ver. Você viu que o cordão foi emendado com uma fita vermelha? Quem prestou atenção nisso? Agora ninguém vai ficar com a mão embaixada, né? Eu falei que só os inteligentes podem ver, todo mundo viu. Então, eu vi, eu prestei atenção. Por quê? Porque o vermelho estava dizendo alguma coisa. Olha só, nem tinha Páscoa na época dessa mulher. Ou melhor, já tinha acontecido, né? Já tinha acontecido, E de novo, agora não o sangue, mas uma fita vermelha estava fazendo significado. E lá naquele dia da morte do cordeiro, não dá para eu te explicar isso aqui hoje, que não é meu alvo explicar sobre a verdadeira Páscoa, já foi dito aqui, só estou fazendo um rascunho. Você vai encontrar isso, Êxodo 12, escreve aí na sua mão, na sua Bíblia, no seu celular, para você ler em casa hoje. Hoje é o melhor dia para você ler, irmão. Hoje é o melhor dia, e eu até te convidaria, se você quiser fazer isso. É uma prática que não é comum, mas vamos sair do normal hoje? Fala para o teu irmão, vamos sair do natural hoje? Não fala para mim, que eu estou falando com você, é para você falar para o teu irmão. Fala para o teu irmão, olha para ele, olha no olho dele. Fala assim, vamos sair da rotina hoje? Fala então, hoje você vai fazer uma coisa para sair da rotina. Diga, não importa se a sua família é cristã ou não. Quando você for almoçar hoje, independente se você estiver na mesa de casa, no sofá de casa, eu não sei onde você come, fala para ele, eu não sei onde você come, mas eu não sei onde você vai comer, mas você vai chamar quem estiver por perto, porque talvez não seja a sua família, mas você vai chamar quem estiver por perto. Repete para ele entender, fala, você está me entendendo? Você vai sair da rotina hoje, você vai quebrar a rotina. Isso serve para as crianças também, porque se o pai esquecer, as crianças vão lembrar. Inclusive eu nem vou liberar as crianças hoje, as crianças vão ficar aqui comigo. Vai ficar mesmo? Aí, tá vendo, eu sou espírito. Continua com o teu irmão aí, continua com ele. Fala, eu estou falando sério. Hoje você vai quebrar a rotina. Então antes de você comer, você vai chamar quem estiver por perto.
Você vai abrir a sua Bíblia, a de papel ou do celular, não importa. Fala, você tem Bíblia? O que ele respondeu? Pasmem, gente. Tem gente que não tem Bíblia nem no celular, que é só um cliquezinho ali, ó, a Bíblia cai dentro do celular. Mas se você não tem, é fácil baixar, então você vai baixar a Bíblia. Fala assim, se você não tem Bíblia, você vai baixar a Bíblia no celular. E antes de comer, você vai reunir as pessoas que tiverem à sua volta. Você vai abrir em Êxodo 12. Fala, você não pode esquecer. Diga Êxodo 12. Diga Êxodo 12. E você vai ler o capítulo inteiro, para que todo mundo saiba. E para aqueles que já sabem, relembrarem a verdadeira Páscoa. Agora você vai pegar na sua mão, ó, eu não vou fazer como no passado, eu podia fazer, mas não vou fazer isso não. No passado cuspia na mão, mas não precisa de tudo isso. Pega na mão da pessoa que está aí perto de você, pega na mão de outra pessoa, porque tem gente falando para mulher, para o marido, eu já ensinei isso aqui na igreja, já ensinei. Mas tudo bem, você quer fechar um acordo aí com a tua família, não tem problema. Então pega na mão da pessoa que você declarou agora, e fala assim, esse aperto de mão é um acordo. E você está fechando um acordo comigo, que você vai ler Êxodo 12. Não importa quem estiver perto de você. Sendo crente ou não, você vai abrir Êxodo 12. Você vai pedir muita licença, com muita educação, e você vai ler para todo mundo, antes de você comer. Fala para ele, mas não esquece de orar depois. Acordo fechado? Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus. Por que eu fiz questão de... Por que eu fiz questão de ler esse texto e falar de Tomé? Porque, irmãos, presta atenção em mim. Não adianta a gente saber da história. Não adianta você saber da história. Quer ver só? Tem gente que conhece Tomé só dessa passagem. Você sabia que Tomé teve numa das passagens mais importantes da Bíblia? Quando, Jesus ele se revelou com algumas frases dizendo quem ele era. Mas talvez uma das frases mais famosas que revela Jesus, olha só, Jesus se revelando quem ele era, o próprio Jesus, não era ninguém falando dele, ele falando quem ele era. E olha o Tomé de novo na parada. Abre a tua Bíblia em João 14. Mesmo evangelho de João. Jesus começa a dizer no versículo 3 que ele estava indo agora, ele tinha que ir, né? Ele não tinha morrido ainda, tá, gente? Jesus não tinha morrido ainda, não tinha ressuscitado ainda e não tinha ido para o céu ainda. Mas ele já estava dizendo aqui no versículo 3, preste atenção. Quando eu for preparar lugar para vocês, Jesus falando, quando eu for preparar lugar para vocês, eu voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós estejam também. Só para um pouquinho aqui comigo. Eu não posso, num dia desse, não falar a frase que eu mais gosto. Num dia desse, eu não posso deixar de falar isso. O rei está voltando. Como é que você tem tanta certeza disso? Porque ele disse. Foi eu que disse. Eu que inventei essa história. Jesus disse aqui, quando eu, olha lá, e quando eu for preparar o lugar, eu voltarei e os receberei para mim, para que onde eu estou, vocês estejam também. E eu fico muito feliz, que até a palavra, chamaram uma mulher de louca, aí estão chamando ela de doida. Tudo bem, pode chamar, porque a palavra diz que até os doidos vão encontrar o caminho, até os loucos encontrarão o caminho. E a mulher não concorda comigo? Ela chegou lá no carnaval, virou para Ivete Sangalo e falou, o rei está voltando. Porque eu não sei se você sabe que o Apocalipse revela a volta de Cristo. E ela abriu o bocão dela lá. Pode chamar de doida, não tem problema não. A doida lá abriu o bocão
e diz para todo mundo: ô pessoal, o rei está voltando. A Ivete quase endemoniou, ela ficou com os olhos arregalados lá, doidinha. Por quê? Porque o rei está voltando, irmão. Seja um louco falando, seja e não se engane, até o burro falou na Bíblia lá, o jumento. Não importa quem vai falar, mas é verdade, o rei está voltando. E não é verdade porque saiu da boca da irmã, que você chama ela de louca, ou está saindo da minha boca. É verdade porque saiu da boca de Jesus. Não saiu da boca de outra pessoa, saiu da boca dele. Eu voltarei. Só que não saiu só eu voltarei, saiu eu voltarei e vou levar vocês comigo. Eu acho que a minha oração pela fome, eu orei pela fome, mas ela foi fraca. Eu acho que eu estava meio Tomé, eu orei sem fé, eu acho. Eu orei pela fome e pelo sono, né? Mas eu acho que eu estava fraquinho na minha oração. Eu tenho que pedir, tem que ser revelado como Tomé, vai ter mais fé. Porque eu falei assim, que o rei está voltando e vai levar a gente com ele. E o glória a Deus, tem gente que nem entendeu o que eu falei, estava dormindo, estava com fome. Então eu vou repetir: o rei está voltando, mas ele já preparou um lugar para nós, e ele vai nos levar para junto dele. Ele que disse isso, foi ele, não é eu não. Oh meu Deus, por que quando Jesus fala essas coisas sempre tem um Tomé? Pastor, tinha Tomé lá? Ó, cá, vamos lá, versículo 5. Não, versículo 4, ele é mais importante para você entender. Olha o que Jesus disse: vocês conhecem o caminho por onde eu vou. Jesus afirmou que eles já sabiam. Mas aí vem o Tomé e diz o seguinte: então Tomé disse a Jesus: nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que nós podemos saber o caminho? A gente nem sabe para onde o Senhor está indo. Como é que a gente pode saber o caminho? Quem disse isso? Aí Jesus fala uma das frases mais poderosas, mais reveladoras da personificação de Deus em Cristo. Ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus agora, porque o Tomé estava viajando na maionese. O Tomé estava ali, irmãos, andando com Jesus o tempo inteiro. Já tinha tido um discurso de Jesus sobre, eu não sei se é nesse mesmo texto aí, está por aí, está pertinho desse aí, no seu versículo aqui de cor, mas está por aí, João 13, 14, 15, está por aí. Um discurso ali de Jesus tentando se revelar para os discípulos. Então Tomé não estava sozinho na parada, porque os discípulos: eu queria conhecer o Pai, mostra o Pai. Vocês estão há tanto tempo comigo, não sabem quem eu sou. Ou seja, os discípulos, irmãos, mesmo estando com Cristo ali, andando junto com o Messias, não estavam entendendo. É como se Jesus estivesse dizendo para eles, para Tomé: Tomé, você dentro do teu espírito aí dentro aí, você já sabe o caminho. Jesus tem problema mental? Por quê? Como que ele acabou de dizer que você já sabe o caminho, daqui a pouco o outro abre a boca e fala assim: eu nem sei para onde o senhor está indo. Então Jesus está com problema. Mas Jesus não está com problema. É que Jesus sabia que dentro dele já havia uma semente, que o próprio Jesus plantou. O problema é que essa semente ainda não tinha sido brotada. A semente ainda não tinha brotado. A semente já estava lá, e Jesus tinha certeza que estava. Por quê que ele tinha certeza? Porque ele mesmo plantou. Mas a Bíblia é clara, a regra é clara: se o grão de trigo não morrer, ele não pode multiplicar, ele não pode nascer. Então a semente estava plantada dentro do Tomé. Jesus sabia que ele sabia o caminho, mas era apenas uma semente. E para aquela semente brotar, precisava morrer primeiro. Eu não sei se você sabe disso, talvez. Irmãos, eu quero que você entenda que eu não estou pregando aqui para mestre, olha. Não, estou pregando talvez para quem nunca ouviu a palavra do Senhor.
Então eu não sei se você sabe, mas uma semente, você conhece semente, você deve ter visto alguma. Você pega ela na sua mão e ela está viva ainda. Olha que coisa maluca. Mas quando você pega ela na tua mão, ela ainda está viva. Mas quando que essa semente vai morrer? Depois que você plantar ela na terra. Pôs terra em cima, ela vai morrer lá dentro. Aí quando ela morre, ela brota. E tem um detalhe, você não pode ficar lá desenterrando para ver se está funcionando. Você tem que deixar ela morta lá, para ela poder dar fruto. Então preste atenção no que eu vou te falar. A semente brotada no coração dos discípulos, e inclusive do Tomé, que é o personagem da vez aqui, estava dentro dele. E a semente era Jesus. A semente era a palavra. Então Jesus sabia que já estava plantada a semente lá, mas essa semente precisava brotar dentro dele para ele ser revelado. E para brotar essa semente precisava morrer. E eu tenho uma notícia para te dar: Jesus Cristo morreu. Não, você não entendeu. Jesus Cristo morreu. A semente morreu. A semente que foi plantada morreu. Glória a Deus. Por quê? Porque 3 dias depois a semente brotou. A semente brotou, irmãos. Ela reviveu. E só que agora, o que acontece? Agora eu tenho um Tomé que está dentro de uma guerra entre a semente que está dentro dele, agora já morta, agora já ressuscitada, e a alma dele, os olhos humanos dele, o conhecimento material que ele tinha, as coisas que ele sabia como homem nessa terra, e que a conta não batia. Pastor, que conta? Preste atenção. O Tomé, ele, assim como os outros discípulos, a gente não tem a história completa dele, mas ele também deixou muitas coisas para seguir Jesus. Todos os discípulos deixaram alguma coisa para seguir Jesus. E eles não seguiram Jesus porque eles sabiam. Quando eles começaram a seguir, eles não sabiam que Jesus ia fazer aquele monte de milagre que Jesus fez. Então, cada milagre que Jesus fazia, eles iam se surpreendendo. Porque eles, na verdade, eles seguiram Jesus, não foi por causa que eles esperavam que ele ia curar cego, multiplicar pão. Eles nem sabiam que Jesus ia fazer essas coisas. Eles começaram a seguir Jesus porque eles tinham certeza que Jesus era comunista. Falando a verdade. Eles tinham certeza que Jesus ia vir, ia ser um Messias, que ia fazer uma revolução, ia derrubar Roma, e todo mundo ia ter o que comer, e ia ser todo igual para todo mundo, ia dar tudo certo. E eles estavam esperando um Jesus revolucionário. O Pedro, para quem não sabe, já fazia parte de um grupo revolucionário. O Pedro que você conhece aí, o discípulo. Ele já fazia parte do MST. Por que você acha que foi o Pedro que sacou a espada para cortar a orelha do cara quando Jesus estava... Você acha que por que ele andava com espada? Porque ele já era esse cara. Então todos eles estavam esperando quem? Um revolucionário que ia se tornar um rei semelhante ao rei Davi. Ele ia governar tudo, ia botar Roma para baixo. Aqueles soldados romanos iam ser mortos. Eles queriam matar tudo, porque os caras eram humilhando ele. Ou seja, eles esperavam um revolucionário. Alguém que ia mudar a vida, o destino deles. Eles eram homens cheios de conta para pagar. Essa palavra aqui é só para quem tem conta para pagar. Quem não tem, não precisa levantar a mão. Eles eram cheios de dívidas, de contas. Eles trabalhavam como escravos para os romanos. Os romanos humilhavam eles o tempo inteiro. Eles não tinham governo próprio, não tinham direito a nada. Na própria terra deles... Eles estavam na terra deles, mas não tinham direito de usufruir da própria terra. O que eles esperavam? Alguém que ia chegar, fazer uma grande revolução e mudar tudo. Era isso que eles estavam esperando. Agora, eu queria que em nome de Jesus, se você conseguir, alguém segura essas crianças aí. Se você conseguir, tem diácono nessa igreja? Não tem um lá atrás. Criança só pode... Pastor, criança pode beber água? Pode. E os adultos também. Mas se essa criança estiver com sede, ela tem que ir junto com o pai e com a mãe beber. O pai levanta e vai junto. E leva o seu filho para beber água. A criança não vai beber água sozinha. Tudo bem? Fechou? O pai pode pegar, levantar e ir lá com o seu filho. Mas a criança não vai sozinha beber água. Eu já tinha, perdão você que está aqui pela primeira vez.
É porque eu já tinha instruído isso alguns domingos anteriores e o pessoal esqueceu. Na verdade, eles nem ficam aqui na hora da mensagem, eles vão para a salinha deles. E eu queria muito que você pegasse a sua mente e levasse para lá e pensasse: estou esperando alguém para mudar a minha vida. Eu quero que um homem mude a minha vida. Só que agora esse homem chegou, ele fez alguns milagres, eu até vi os milagres que ele fez. Só que ele morreu. E detalhe, ele morreu pelas próprias mãos daqueles que eu achei que ele ia matar. Eu achei que ele ia matar os caras, eu achei que ele ia humilhar os caras, eu achei que ele ia botar os reis lá nos pés dele. Só que agora, os mesmos caras que eu achei que ele ia me libertar, acabaram matando o cara que eu acreditei nele. Então todo o meu sonho, preste atenção, todo o sonho que eu tive durante 3 anos que eu andei com esse homem, eu estou falando aqui, terceira pessoa, como se eu fosse o Tomé. O sonho que eu botei nesse homem, 3 anos eu sonhei. Eu fiquei andando com ele 3 anos e meio quase. Eu deixei a minha casa, deixei a minha família, deixei um monte de coisa para fazer. Eu até vi algumas coisas, eu me encantei, vamos dizer assim, com tudo que eu vi ele fazendo. Só faltava agora ele exterminar os romanos. Só que para minha surpresa, eu vi os romanos chegando e batendo nele, igual bateram no parente meu alguns anos atrás. Eu vi tudo de novo, eu vi a mesma cena. Eu vi a cena de os romanos chicoteando ele, da mesma maneira que eu vi ele fazendo com alguns amigos meus, algumas pessoas da minha família, alguns dias atrás. Eu vi ele sendo julgado ali de uma maneira arbitrária, ou seja, uma justiça falha. Eu vi ele passando por tudo isso, ele não fez nada. E eu já tinha visto isso acontecer outras vezes. Na verdade, a gente está acostumado aqui na nossa cidade a ver pessoas serem crucificadas. Mas eu não achei que ele ia parar no mesmo lugar que parou, porque aquele ladrão lá, eu conheci ele, eu estudei com ele na escola, eu sei que aquele cara é um lixo. O da direita eu não conheço não, mas da esquerda eu sabia quem era. Eu já vi ele era conhecido na cidade. Agora, esse homem que eu andei com ele 3 anos, eu coloquei minha fé nele, eu coloquei minha vida nele, abandonei minha família por causa dele. Agora ele está lá do lado de um ladrão. E ele não fez nada, e não pôde fazer nada, ele não conseguiu fazer nada, ele não desceu da cruz. Tudo que eu acreditei foi por água abaixo. Vocês estão aqui ainda? Então, meu irmão, me perdoa te dizer isso, não sou teu juiz, não quero te julgar, mas uma coisa eu quero te dizer, e eu coloco eu no primeiro lugar, e se alguém estiver comigo aqui, tudo bem, se você for melhor, tudo bem também, mas eu vou ser bem honesto comigo, eu também não acreditaria mais nesse homem. Eu estou sendo bem honesto. Por que eu estou sendo honesto? Porque eu sou uma pessoa calculista. A maioria dos homens trabalha muito com raciocínio. As mulheres são mais sentimentais, não é isso? Vocês estão aqui, pessoal? A maioria das mulheres são mais sentimentais. Tanto é que quem estava lá no túmulo do Jesus ressuscitado a primeira vez, quem foi? Mulheres. Jesus se revelou primeiro para quem? Para as mulheres. Se tiver alguma mulher do seu lado, vira para ela e fala: você é uma bem-aventurada. Diga: Jesus colocou em você a boa parte, de sentir Ele. Fala assim: você é mulher. Diga: você é mulher. E você não precisa ficar fazendo contas. Diga: você não é cabeça,
Diga, você é coração. Por isso que antes do pastor terminar de pregar, você já sentiu o que ele quer dizer. Diga, mas os homens estão esperando o pastor concluir, para ver onde ele vai chegar. Mas você escolheu a boa parte. Sentir. Como Maria. Canta aí para a mulher que está do seu lado aí. Canta aí, Giló, para sua esposa. Canta, canta. A ela, essa é a boa parte. E nunca será tirada. Aleluia. Agora amém. Pode aplaudir a Jesus. Mas o Tomé era eu. Eu era o Tomé. Eu não estava acreditando mais. Não tinha provas físicas. Na verdade, tudo que os meus olhos viam era contrário ao que eu estava querendo, é o contrário ao que eu estava acreditando, era contrário ao que Ele mesmo tinha prometido para mim. Na verdade, no meu coração, na linguagem de hoje agora, no meu coração, eu estava sentindo que Jesus aplicou em mim um baita de um fake news. E eu caí nessa fake news. Que eu era um rei, que ele era não sei o quê, que ele era filho de Deus, que ele era isso, que ele era aquilo. Mas, infelizmente, eu caí nessa fake news e o tal do homem morreu. E agora eu estou aqui perdido para recomeçar minha vida e eu não sei por onde começar. Repete essa frase comigo. Diga, minha vida sem Jesus é perdida. Eu tento, mas eu não consigo. Diga, minha vida sem Jesus é uma vida sem rumo. Os projetos são falhos. Diga, eu chego a algum lugar, mas daqui a pouco volta tudo de novo. Porque a vida sem Jesus, o destino sem Jesus, é um barco furado. Por que eu estou dizendo isso? Olha para mim. Porque tem gente que pode dizer para mim assim, não, para tudo. Eu conheço alguém que projetou a sua vida, projetou a sua história. Ele estudou, fez isso, entrou na empresa, pós-graduação, mestrado, diretoria, inglês, mandarim, jantares, casa, Alphaville, Miami, hotéis. E ele fez o projeto e o projeto deu certo. Eu queria muito que você apresentasse para mim esse projeto. Eu queria conhecer essa pessoa. Eu queria conhecer. E se eu conhecer essa pessoa que deu certo sem Jesus? Porque não vem falar para mim que muito dinheiro é sinal de que deu certo. Vamos falar de notícias atuais, vamos? Qual é o menino da minha época que não sonhou em dar os mesmos dibres do Robinho? Estou falando da minha época. Qual é o menino que não sonhou? E ele chegou no ápice de que todos os meninos gostariam de chegar. Olha o fim de uma vida sem Jesus. Olha para o outro. Quer falar do atual? Vamos falar do atual. Olha para o Neymar.
Você quer aquela vida para o teu filho? Mas é o projeto de vida que o seu pai estruturou para ele e conseguiu chegar lá. Para quê? Ei, você adolescente, criança que está aqui, sonhando em ser o próximo youtuber famoso. Olha para o Whindersson. Olha para ele. Então, irmãos, não venha dizer para mim, eu estou falando de nomes de famosos de televisão, mas existem os famosos anônimos que são diretores de empresas, que são anônimos, são CEOs de empresas, estão em cargos que nós sonhamos em ter um dia na nossa vida, na nossa trajetória. Olha para a vida deles como está. Já trabalhei com alguns desses ricos, tem esposa, tem filhos, mas sabe o que eles recebem quando eles entram nos grandes hotéis? Quando eles chegam nos grandes hotéis, a primeira coisa que eles recebem é um book, book que chama, né, de fotos, para ele escolher com qual prostituta que ele vai dormir naquela noite. E ele pode escolher a mais cara. E se você não acha que isso é uma rotina, então procure se informar. E eu poderia ficar aqui a tarde inteira narrando para você assim, pessoas que fizeram grandes projetos, mas que esses projetos sem Jesus, não importa quanto é o valor deles aqui para os homens dessa terra, esses projetos sem Jesus, lá no fim, não trazem nem alegria, nem paz e nem vida eterna. Vou repetir, não trazem nem alegria, nem paz e nem vida eterna. E o Tomé, a expectativa dele era, e não é só dele não, tá, irmão? Estou falando do Tomé porque é o personagem da vez. Mas tinha dois irmãos dos discípulos ali do lado de Jesus, e a mãe de um deles, né? Porque tem aquela mãe que quer ver o filho vencer na vida, não tem? Quem é a mãe que quer ver o filho vencer na vida aqui? Todas, óbvio. Tinha uma mãe dessa lá no meio dos discípulos, e ela pegou e chegou para Jesus e falou: Senhor Jesus, você pode colocar os meus dois filhinhos queridos do coração para sentar do seu lado quando o senhor for rei? Aquela mãe, ela também achava que um dia Jesus ia botar os romanos abaixo, ia sentar no trono, ia ser um rei humano, e quando ele chegasse lá, os dois filhos dela ia ser alguém importante no governo Bolsonaro, ou quer dizer, no governo. Então não era um problema do Tomé. Diga, é o mesmo problema que eu tenho. Não, irmão, fala com vontade, fala, é o mesmo problema que eu tenho. E por que eu estou falando para você confessar isso, irmão? Porque você tem que ser honesto. Para de mentir para Jesus. Gente, a gente está vivendo uma igreja mentirosa nesses dias. Pastor, que mensagem você vai trazer no culto da Páscoa? Ai, Jesus morreu e Ele ressuscitou. Oh. Ok, a gente já sabe disso, a história já diz isso. A pergunta é, e para mim? E para mim, o que tudo isso tem a ver comigo? E por que, pastor, você está chamando a igreja de uma igreja que está mentindo? É uma igreja que está mentindo, irmãos, porque as pessoas querem o Jesus que derrube Lula, o Jesus que derrube o comunismo, o Jesus que derrube a ideologia de gênero, o Jesus que venha e rasgue tudo, e queime a Constituição, e refaça as leis do Brasil, e faça tudo que tem que ser feito por justiça, blá, blá, blá. E o Jesus que eu conheço, Ele vai fazer, você vai ver, Ele vai levantar, e Ele vai derrubar esses presidentes, essas coisas eraiadas, Ele vai quebrar com tudo, e Ele vai ser uma bênção na minha vida, porque Jesus vai, em nome de Jesus, me dar um apartamento. É o que eu preciso, minha casa, minha vida já está suficiente, mas Ele vai me dar porque eu creio. Você crê também, dá um glória. Irmãos, tudo que a gente espera de Jesus é o que o próprio... Irmão,
Se você for um trabalhador honesto e saiba administrar bem o seu dinheiro, você nem precisa ser crente para ter uma casa própria. Quantos aqui conhecem pessoas que não são crentes, mas têm casa própria? Então, irmão, vim para Jesus, para dizer, agora eu vou ter a casa que eu nunca tive. É só isso. Jesus representa uma casa que você nunca teve. Não, vou para Jesus porque eu não estou conseguindo casar. Aí vai e arruma um feio dentro da igreja. Jesus representava aquele feinho. Jesus era tudo isso. Aí a Maria, Jesus era isso, se for, amém, né? Glória a Deus, né, Jesus? Mas será que todo o destino de Jesus para a vida da Maria se resume a essa estrutura aqui? Dá uma olhada nessa estrutura aqui, olha aqui. Nossa, a pastora Adriana fez uma oração hoje, muito poderosa, do tipo, eu casei, parabéns, Jesus me deu, mas vai morrer, ou ela primeiro, não sei quem vai, ou vai para o céu. Isso aqui vai acabar, viu, Maria? Cadê a Maria? Vai acabar um dia. E o que te sobra, filha? Ela está falando, ela perguntou quando vai ser. Quando? Está amarrado. É só uma ilustração, filha. Não, tinha irmã aqui já dizendo, pastor, aponta para o meu marido para falar que ele vai morrer. Não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, é apenas uma ilustração. Amém? O que eu estou dizendo, irmão, que casamento é passageiro, casa é passageira, foi a oração da minha esposa. É emprego, você arruma hoje, você vai dar glória a Deus, amanhã você é mandado embora, você vai estar chorando de novo para arrumar o próximo. Verdade ou mentira? E assim é a vida, essas coisas passam, tudo passa, tudo é vaidade. Tomé só estava esperando o que essa vida podia dar. Deixa eu falar por que essa igreja, eu falei, essa igreja está mentirosa ultimamente. Essa igreja de Jesus da terra está mentirosa, está profana, porque elas estão esperando algo de um Jesus que só pode dar o que essa terra fornece, e mais, e agora o Jesus oferecido nesse momento, não só vai dar coisas, Jesus agora está dando prazeres. O Jesus pregado nos dias de hoje, agora está fornecendo não só a casa, apartamento, carro, agora ele está oferecendo também sexo ilícito. Porque um homem pode dormir com outro homem, tudo bem para a igreja de Jesus. A igreja está aí, casando homem com homem, casando mulher com mulher, casamento promíscuo. A igreja está casando, casamento promíscuo não é só homem com mulher com mulher. Casamento promíscuo também é um homem que tinha uma mulher casar com outra mulher que não é a mulher dele. E até pastores estão fazendo isso. Então, a igreja está deixando. Porque esse Jesus é um Jesus que veio resolver os meus problemas terrenos. Qual é o meu problema? O meu problema é casa, toma casa. O seu, carro, toma carro. E o seu? É que eu gosto de mulher, então toma uma mulher. Eu gosto de outro homem, então toma outro homem. Qual é o seu problema? Meu problema é que eu nem sei se eu sou árvore, então vira uma árvore. Puf. E é assim. Não, porque tem gente casando com árvore. Tem um cara que estava casando com uma bicicleta. Eu estou com um vídeo aqui, coisa mais doida desse planeta. O homem chegou no ginecologista, ou no médico, sei lá que médico é, e o médico veio com documento. Eu tenho esse vídeo aqui. E quando o médico chegou com o documento, ele falou, eu queria declarar para o senhor, fulano de tal, que o senhor está grávido. Mas como eu estou grávido? Eu sou homem. Ele falou, o senhor é homem no papel, mas o senhor é uma mulher biologicamente. Não, mas eu fiz tudo que tinha para fazer, eu transferi não sei o quê, fiz a cirurgia. Ele falou, então, mas o que o senhor não pode mudar. Então o senhor está me ofendendo, porque eu sou homem, eu não posso engravidar. Eu falei, não é eu que estou ofendendo, não, está aqui, ó. O senhor está de 6 meses. O senhor está de 6 semanas grávido. Como que eu vou falar para as pessoas que eu sou um homem e estou grávido? Ela falou, não sei como o senhor vai falar, mas o senhor, por dentro, o senhor é mulher. E deixa eu te falar uma coisa. Hoje, aqui no São Paulo, em São Paulo, lá no centro da cidade de São Paulo, tem uma igreja
que vai receber vai receber essa pessoa e vai dizer para ele, sabe o quê? Tudo bem, querido, deixa eu orar por você, e sei lá que oração vai fazer, talvez a oração o quê? Deus, aborta essa criança, deve ser, ué, aborta essa criança, porque esse filho teu aqui, que se diz um homem, não pode passar essa vergonha de ficar grávido, aborta, só pode fazer essa oração. Então esse Deus que o mundo está acreditando, olha para mim, irmãos, é um Deus que Tomé achou que ia resolver o problema de toda a vida dele. E eu não sei quais eram as questões de Tomé, mas uma coisa é certa, Jesus morreu, o homem morreu, para ressuscitar quem? Ressuscitar um Deus vitorioso, e que o reino dele não pertence a essa terra, e não há interesse em Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa muito doida aqui. Não há interesse em Deus, em destituir presidente A, B, C, D, não há, Deus não quer destituir ideologia de sei lá o que, sindicato disso, sindicato daquilo. Meu irmão, os homens, Deus, a palavra do Senhor é clara, Romanos capítulo 1, Deus os entregou às paixões desse mundo. Tipo assim, Deus já disse, olha, façam o que vocês quiserem fazer, eu não vou me intrometer no que vocês querem fazer. Deus já disse isso, Romanos 1. O que Deus disse para Tomé aqui foi, eu estou indo para um outro lugar que não é este, eu estou indo preparar um lugar que não é este, eu estou indo preparar, o reino de Deus está chegando, foi a mensagem de Jesus, e este lugar que o rei está preparando, eu vou para lá primeiro, porque eu vou preparar para vocês chegarem lá, e vocês vão vir comigo para esse lugar. Sabe o que eu estou dizendo? Uma palavra muito louca, talvez contrariando algumas pregações. Eu estou dizendo o seguinte, Deus se entristece com tudo que está rolando no nosso planeta? Sim. Deus gostaria que fosse desse jeito? Não. Deus gostaria que Deus acha legal que... Não, mas não espere que isso mudará a sua vida, porque o mundo vai continuar o mesmo. Deixa eu só te contar uma coisa, eu não sou teólogo, Daniel, quantos anos ainda os romanos continuaram? Lá em Israel, quantos anos os romanos continuaram depois? Foi muitos anos, eu nem sei quantos. Foi mais de 300 anos os romanos continuaram, ou seja, Jesus veio, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou, e os romanos ainda continuaram lá, e detalhe, fazendo coisa pior do que no tempo do Tomé. Porque aí a gente tem o tempo do Calígula, a gente tem o tempo do, eu esqueci o nome daquele cara que pôs fogo em Roma, o Nero, a gente tem o outro que botava os crentes. Meu irmão, no ano 70 derrubaram o templo, ou seja, irmãos, Jesus ressuscitou e o mundo ficou pior. Vocês estão aqui? Pastor, então onde você quer chegar? Eu quero chegar que o Tomé, por esperar as coisas deste mundo, estava decepcionado e não acreditava mais em Deus. Então vira para uma outra pessoa, talvez ela não está do seu lado, vira para alguém que não está do seu lado, e falar para ele assim, com muito amor e com muito carinho, nosso problema é que nós ainda esperamos em Deus para esta terra. Diga aí, Deus quer te levar para um lugar mais sublime. Ele quer te levar para a eternidade. E para me encerrar, deixa eu te falar uma coisa. Eu só falo para encerrar porque aí você presta mais atenção, que você acha que vai acabar. Para eu encerrar, deixa eu te falar uma coisa. O Tomé, ele colocou todas as suas expectativas em um rei humano, em uma situação humana. Vocês estão aqui, irmãos? O Tomé, ele esperou que Jesus resolvesse as coisas desta vida. E preste atenção, Jesus, Ele não se importa em resolver as coisas desta vida. Mas como diz o meu pai Olivete, ele sempre falou isso.
A salvação é o que nós precisamos de verdade. A vida eterna é o que precisamos de verdade. E uma ou outra coisa desta vida que der certo, que funcionar, algum milagre que acontecer, é o bônus. É um bônus da salvação. Vocês estão aqui? Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. E neste momento, dessa leitura que nós fizemos, o Tomé, mesmo andando com Jesus 3 anos e meio. Então você que está aqui como crente, não pense que essa mensagem é só para quem está aqui pela primeira vez, ou para quem não é da igreja ainda, e diz, essa mensagem não é para mim. Deixa eu só te falar uma coisa, o Tomé estava andando com Jesus 3 anos e meio, e eu te pergunto, se você ver alguém para a igreja 3 anos e meio, você diz que ela é crente ou não? Diz ou não diz? Diz ou não diz, gente? 3 anos e meio sem faltar em um culto, você diz que ela é crente ou não? Mas vir para a igreja, conhecer quem Jesus é, andar com Ele, ver as coisas acontecerem. Talvez você está aqui na igreja, você até já viu milagres. Você já viu alguma produção de milagres que Deus fez nessa igreja? Talvez você viu milagres acontecendo na sua vida. Talvez você viu coisas rolarem, bênçãos acontecerem. Você estava com Jesus, está tudo certo, nada de errado. O problema é que uma coisa é você estar vendo e ouvindo quem Ele é e o que Ele pode fazer. Outra coisa é colocar Jesus como Senhor e deixar Ele ser o Senhor da sua vida, não acreditando mais, porque tem gente que fica frequentando a igreja, irmãos, pasmem, 10, 15, 20 anos, e aí você pergunta para ele, como é que você manteve a sua fé? Pastor, porque eu creio que um dia o meu marido vai ser do Senhor Jesus. E ele, o tempo todo que ela ficou na igreja, foi simplesmente por conta da fé, que um dia o marido vai ser do Senhor Jesus. Algum problema dela declarar isso? No problem. Não tem problema. O problema é, e se aquele marido morrer? Essa semana nós oramos por um bebê que morreu. Oramos pela bebê antes de morrer, depois oramos pelo pai. E eu mandei uma mensagem de conforto para o pai, com o bebê recém-nascido. E olha a resposta de alguém que nem está dentro da igreja ainda, frequentando. Deus é soberano. E Ele sabe exatamente o que Ele precisa fazer. Só que eu já vi gente que estava com Jesus na igreja se desviar depois de uma perda. Se desviar depois que o emprego foi embora. Se desviar depois que o Corinthians perdeu. Eu vou falar uma coisa para ofender crente aqui. Não vocês, é os outros que não vieram nesse culto. Tem gente que desanimou com Deus porque o Bolsonaro não ganhou. Porque o Messias dele não era Jesus, o Messias era o Bolsonaro. E mal sabia ele que Deus não permitiu o Bolsonaro ganhar, porque ele foi e assinou um termo, pouquinho tempo antes dele se eleger. Eu nem sabia disso, fiquei sabendo esses dias. E o termo foi o seguinte, ele assinou um termo como presidente dizendo, o Brasil é da Aparecida do Norte. Quantas vezes eu disse nessa igreja, quantas vezes eu falei, pessoal, para de se apegar. Se você for lá no YouTube, um dia antes da eleição, vai lá no Instagram, tem um corte lá no Instagram, e você vai ver eu falando, se Deus quiser, vai ser sim, se Deus quiser, vai ser não, e eu terminei a pregação dizendo, e se for não, o que você vai dizer? A resposta foi me dada no decorrer da semana. Pastores frustrados, crentes idiotas. Crentes, para mim um crente que foi para Brasília, na posse do outro presidente fala besteira, é um idiota que está preso até hoje, é um trouxa. Depois foi cantar louvor lá dentro do presídio. Mais perto quero estar. Pelo amor de Deus. Você estava esperando que Jesus... Agora quer que Jesus entre lá dentro da cadeia. E tira o cara de lá. Porque ele estava confiando em um rei terreno. Agora está orando, pedindo que Deus derruba o careca.
E continuando usando os mesmos argumentos. Acho que alguém entendeu a minha piada aqui, né? É que eu não posso ir tão longe, senão eu vou ser preso. Eu vou até onde eu posso. E estão esperando que Jesus faça isso. Irmãos, olha para mim. Jesus não vai fazer, Ele vai fazer se Ele quiser. O que Jesus está oferecendo é salvação. Jesus morreu para salvar o pecador dos seus pecados. Jesus morreu para curar e libertar as pessoas da cadeia dos infernos, tirar você da mão de Satanás, tirar a sua alma que estava presa com depressão, com suicídio, com morte. Deus morreu, Jesus morreu para tirar você da morte e levar você para um lugar de vida e vida em abundância. Mas não é uma vida abundante nesta terra, é uma vida eterna em abundância. É um reino que a alegria não terá fim. Jesus morreu para levarmos para um lugar que ele disse: neste lugar que eu vou levar vocês, sim, lá não haverá mais maldição, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais ranger de dentes, porque lá a tristeza não habita. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora onde Jesus mora só existe alegria. Não haverá. Não haverá. Sabe por quê? Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, onde Jesus mora só existe alegria, a gente canta todo dia. É feliz quem tem Jesus. E o Tomé, então, irmãos, cheio de terra nele, estava cheio de terra. Ou melhor, cheio das coisas desta terra. Então ele faz um desafio. E que eu confesso você, ainda bem que eu não sou Deus. Porque se eu fosse Deus, eu não precisava nem de raio, né, gente? Era só cair um granizo do céu, bem na testa dele, puf, já era. O Tomé vai e faz um desafio. E fala assim, tudo que vocês estão falando é mentira. Pastor, seu discurso, você fala bem, viu, pastor? Parabéns, você fala legal. Mas isso tudo que você está falando, eu não acredito. Eu não acredito que Jesus ressuscitou. E o Tomé falou assim, olha, eu só acredito colocando a minha mão no buraco. Eu só acredito colocando a minha mão do lado onde enfiaram a lança, que jorrou água. Eu até estava pensando nisso enquanto eu vi esse adorno que fizeram aqui. Gostou da palavra adorno? Ok. Porque é uma fonte que não para, que não cessa. E quando furaram o lado de Jesus, também jorrou água e sangue. E o Tomé falou, eu quero colocar a minha mão. Irmão, me desculpa, mas em certo sentido, não é um pedido tranquilo, é um pedido de alguém que está meio amargo. Irmão, de verdade, se você soubesse que uma pessoa tinha morrido matada de tiro, você ia dizer, eu só acredito se eu colocar o buraco na bala. Você teria coragem de colocar o dedo no buraco da bala? Então você percebe que o Tomé está bem ranzinza. Ele está bem ranzinza, ele está bem magoado, ele está bem chateado. Ele está bem triste porque as coisas não estão acontecendo na vida dele. E ele está decepcionado porque ele, na verdade, ele não acredita que vai acontecer nada de bom. Então preste atenção, olha para mim. Nesse momento que ele desafia Deus, eu só acredito vendo.
Como eu falei, ainda bem que não sou eu, sou Deus. Porque senão eu tinha matado o homem. Porque Jesus não precisava fazer mais nada. Irmão, eu já morri por você. Eu já fui chicoteado por você. Eu já fui cuspido, já cuspiram na minha cara. Tiraram o sarro de mim, fiquei pelado para todo mundo ver. Fiquei nu. As crianças passavam, me viam nu. As mesmas criancinhas que eu falei para elas, ó, vem a mim, vocês que o reino de Deus é de vocês. Eu tive que me humilhar, as criancinhas me olhando pelado. Porque Jesus foi crucificado pelado, viu gente? Ele não foi crucificado com aquele negócio que vocês vêem lá nos filmes. Ele estava nu. Pensa a vergonha. Envergonhado, sangrando, humilhado, sabe? Ele passou tudo aquilo para dar vida para o Tomé. E agora o Tomé, por causa que está com raivinha, porque achou que os romanos... Ele vem e fala, só acredito vendo, eu não acredito que nada disso é verdade. Eu pergunto, se fosse você, o que você faria com o Tomé? Ainda bem que não é você, ainda bem que você não é Deus e eu também não. Ainda bem. Porque o nosso Deus que nós servimos, a palavra diz que Ele é longânimo em suas misericórdias. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E Tomé disse isso num dia. Passou 8 dias e o número 8 não veio aqui de grátis. Podia ser 9, podia ser 7, podia ser 6, podia ser 10. Mas foi 8 por quê? Porque o número 8 é um símbolo de aliança. Na música, para quem é músico sabe do que eu estou falando, são 7 notas musicais. E quando a gente fala a 8ª nota, na verdade a 8ª é a mesma melodia da primeira. Só que é tão interessante, que até os cantores, eles começam a cantar grave. Agora os melhores cantores, eles cantam 8º acima. Tem homens que cantam tantas 8º acima, que a nota musical dele é notas para mulheres cantar. E a nota dele fica bela quanto mais 8 tiver. Quanto mais 8. Já viu os guitarristas? Eles começam assim... E vai lá embaixo. Aí quando você ouve aquela 8ª lá, sei lá quantas 8º para frente já foi, é aquela bela nota que saiu lá. Por quê? Porque cada vez que o número 8 aparece, ele diz, renova a aliança, renova a aliança. Pode começar a contar de novo. Quando a nota termina no 7, diz assim, começa a contar tudo de novo. Então a misericórdia do Tomé estava começando no dia 8, do dia que ele falou a besteira, no dia que ele fez o desafio mais bobo do planeta. Ele desafiou Deus. Mas no 8º dia ele falou, eu decidi vir e refazer a minha aliança com o Tomé. Veja bem, não foi porque o Tomé desafiou, foi porque Jesus tinha misericórdia do filho dele. E ele falou, eu tenho que salvar esse menino. E eu fico imaginando Jesus prevendo essa salvação. Porque a palavra do Senhor diz em outro texto, não nesse, que Jesus caminhou com os meninos lá, com 2 discípulos no caminho de Emaús. Quantos lembram disso? Jesus caminhando com 2 discípulos. Diz que ele caminhou 11 quilômetros. E eles não reconheceram Jesus, porque o Jesus todo estragado lá, aquele que você viu na imagem, todo cheio de cicatriz, aquilo sumiu. O corpo que Jesus tinha recebido era um corpo glorificado, tinha saído as cicatrizes, tinha saído as marcas, a fisionomia de Jesus estava diferente, ele estava com o corpo perfeito, não mais com nada. Eu acredito que até as cicatrizes humanas que ele tinha de marceneiro, de carpinteiro, tinha sumido tudo. E os discípulos não reconheceram, 11 quilômetros conversando, andando a pé e não conheceram. Por conta da fisionomia dele estar diferente. Aqui eu fico imaginando Jesus sendo consertado lá pelos anjos. Aí está lá os anjos consertando Jesus, lá o corpo dele sendo glorificado e tal, e arrumando tudo. Eu fico imaginando quando o anjo chega na parte da mão. Isso é eu que estou falando, não está na Bíblia não, tá gente? É eu que estou imaginando. Chega na parte da mão, e Jesus está lá, sendo reconstituído. E aí quando vai chegando na parte, ele falou, não toca na minha mão não. Não, Jesus, é que o Pai, você sabe, né, ele deu a ordem e tal. Eu tenho que fazer aqui. Não, na mão não. Pode arrumar os dedos aí, as unhas, se estragou a unha, mas o buraco deixa. Mas Jesus, vai ficar feio. O senhor vai viver pela eternidade com essa marca. Mas Jesus... Não toca no buraco. E outra coisa, está vendo esse buraco do lado também? Não mexe nele não, deixa ele aí do jeito que ele está. Mas Jesus, o Senhor é rei, o Senhor vai receber daqui a pouco o Senhor vai ser coroado. Mateus capítulo 19, versículo 20. Daqui a pouco o Senhor vai receber toda a autoridade nos céus e na terra. Daqui a pouco. O Senhor não pode receber uma autoridade de rei com essas marcas. Não vai, não bate, não combina.
Jesus falou: não é por causa de vocês, anjos, não é por causa de toda a terra, é por causa de um. Mas quem é esse cara tão importante, Jesus? A ponto do Senhor deixar um buraco na mão por causa dele? Esse cara é um dos meus discípulos, porque eu não sei se vocês lembram, isso é eu fazendo a minha historinha, ele conversando com os anjos. Eu não sei se vocês lembram quando eu estava orando, antes de eu morrer, vocês lembram? Lembram? Vocês lembram que eu orei e disse para o meu pai: Pai, eu não perdi ninguém, eu só perdi aquele filho da perdição que ia me trair, o Judas, mas eu não perdi nenhum dos que o Senhor me deu, e eu não vou perder o Judas. E Jesus fala hoje: eu não vou te perder, Beth. Não vou te perder, Júlio. Eu não vou te perder, Pablo. Jesus está preocupado com eu não vou te perder. Ele está olhando para você, mas Jesus vai olhar, tanta gente para ele se preocupar. Ele vai se preocupar com Tomé, alguém que não acredita, alguém que murmurou, que falou que só acreditava vendo. Pois é, mas Jesus está olhando para você. Você talvez que está sentado aqui, talvez você é o Tomé desta vez, você é a bola da vez, você é o Tomé que Jesus está olhando e fala assim: eu preciso dar um sinal para ele, eu preciso dar um sinal para ele, se eu não dar um sinal para ele, ele vai se perder. Mas Jesus, você não tem que provar nada para ninguém. Deus tem que provar algo para alguém? Nada, Ele não tem que provar nada para ninguém. Irmãos, se eu acreditar ou não acreditar, Ele continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não abrir, Ele é Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, e se não der, então preste atenção, irmão. Não interessa o que acontecer, Ele não vai ser menos Deus porque você não acredita nele. Eu não acredito em Deus. Tudo bem, mas Ele não vai diminuir a sua grandeza. Ele não vai diminuir porque você não acredita. Agora, Deus é tão maravilhoso que Ele não precisando se diminuir, Ele não precisando provar nada para ninguém, Ele desce de onde Ele está, do teu trono, e Ele vem e te dá um sinal. Eu não sei o teu nome, mas Deus vai te dar um sinal. Não, você não crê. Você vai crer depois que o sinal chegar. E aí você vai entender por que eu falei que você não crê. Porque quando o sinal chegar, você vai falar: agora eu entendi porque o pastor falou que eu não acreditava. Porque quando o sinal chegar, vai despertar uma fé tão... põe aqui a mão no peito dela. Vai despertar uma fé tão profunda no teu coração, que você nunca teve. E esse eu creio que você disse para mim hoje, você vai falar: agora eu entendi o pastor quando ele falou que eu não acreditava. Porque agora nada mais vai fazer eu voltar atrás. E é por esses dias. Eu não sei se vai ser 1 dia, 2 dias ou 8 dias, como o Tomé teve que esperar 8. Eu não sei quantos dias, não me pergunta. Mas você vai ter um sinal forte de que Deus é Deus. E a minha expectativa é que quando isso acontecer, você fale a frase que ele falou, que eu já vou explicar daqui a pouco. Nós estamos na prévia da volta de Cristo, irmãos. Há muitos filhos perdidos. O Tomé era um filho. O Tomé era um filho, querido. E nós estamos num tempo que os filhos estão perdidos. Filhos espirituais perdidos. Perdidos. Você sabia que a gente tem mais pessoas desviadas do que pessoas dentro da igreja? Vocês sabiam disso? A gente está numa média aí de cerca de 40 a 50 milhões de desviados no Brasil. Tem noção, Reinaldo, do que é isso, cara? 40 a 50 milhões. Inclusive Deus me deu uma estratégia, e se Deus quiser me dar força para isso, sabedoria, eu vou escrever a próxima apostila da Sementeira de Paz. E essa palavra só está reforçando isso no meu coração. Só que essa próxima Sementeira de Paz vai ser escrita para um grupo de pessoas específicas. Vai ser uma sementeira para os afastados e para os desviados. E o Senhor falou para mim: sementeira 5.0.
Porque tem muita gente afastada dizendo, eu já fui da igreja, eu conheço Jesus, eu já me batizei, eu já não sei o quê. Quem conhece alguém? Todo mundo aqui conhece alguém assim. Quem conhece alguém? Eu já fui da igreja, eu já me batizei, eu já fui crente, eu já não fui. Pois é, eles eram todos eles. A pergunta é, se você já conheceu, se você sabia quem Jesus era, e se realmente Ele foi revelado na tua vida, porque você não está colado nele. E Jesus, com tamanha misericórdia, Ele levanta profetas, como está me levantando aqui hoje, para dizer que Ele ainda busca os Tomés. E eu quero dizer que se tem algum Tomé nesta igreja hoje, não importa se você tem 3 anos de igreja, como o Tomé tinha 3 anos e meio de igreja. Ele tinha 3 anos e meio de igreja. Talvez você tenha 5 anos de igreja. Talvez você tenha 10 anos de igreja. Talvez você tenha 1 ano de igreja. Não importa quanto tempo de igreja você tem. Mas uma coisa é verdade. Tem muita gente que andou com Jesus, viu Jesus fazer as coisas, estava dentro da igreja, só que não acredita que Ele pode fazer alguma coisa a mais com você. E por isso eles saem da igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está aqui. Como eu não sei quem é, eu quero que todo mundo levante a mão, porque eu não sei quem é. Então todos levantem a mão, todos. Eu quero declarar em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero declarar que Deus não muda. O seu amor não muda. O seu amor é eterno, o seu amor é eficaz. O seu amor não falha. E o mesmo Deus que apareceu a Tomé e aos seus discípulos, Ele está aqui hoje. Passou 2000 e poucos anos, 2024 anos se passaram, e o mesmo Deus e o mesmo amor, Ele está presente aqui hoje. Passou 2024 anos, mas a mão dele ainda continua furada para mostrar para alguém. O lado dele ainda continua furado para mostrar para alguém, dizer, põe a mão aqui. Então eu quero dizer para você que está com a mão levantada, que acredita no que eu estou falando. Deus vai dar sinal para você que não acredita. Deus vai dar sinal para você que não acredita. Deus vai trazer sinal dentro da tua casa. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Nós estamos em dia de semear paz dentro das casas, dentro das famílias. A palavra do Senhor diz que o avivamento vai começar dentro das casas e dentro das famílias. Jesus apareceu dentro de uma casa. Ele estava dentro de uma casa quando Ele mostrou o sinal. Então levante a sua mão, porque o sinal vai vir dentro da tua casa, no meio da tua família, no meio dos teus amigos. Jesus vai aparecer e vai dizer, eis aqui o milagre vivo, eis a ressurreição dentro desta casa. Pode colocar a tua mão e veja. Rehamanastre kancheshebarabalaba. Aleluia. E quando Tomé viu, por isso que eu falei para minha querida irmã ali, que eu nem sei o nome, me perdoa. A iniciativa dele foi só uma. Ele abriu a sua boca e disse assim, Senhor meu e Deus meu. E quando ele disse Senhor, ele estava dizendo, a partir de hoje, eu não mando mais em mim. Eu não sei se vocês sabem o que significa a palavra Senhor. Mas Senhor significa o seguinte, um proprietário. Proprietário. Senhor significa dono absoluto. Senhor significa possuidor daquilo que Ele possui. E o Tomé, antes de dizer que Deus era Deus, ele disse assim, primeiro, eu me curvo diante do Senhor dos Senhores. E eu declaro que o Senhor agora, a partir de hoje, é o Senhor da minha vida. Enquanto eu estava no controle, as coisas só davam errado. Enquanto eu estava no controle, fazendo as minhas matemáticas, eu cheguei onde eu cheguei, nesse estado. Mas a partir de hoje, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. E depois que ele disse que o Senhor é o Senhor da minha vida, ele disse, só que não é só isso. A partir de agora o Senhor também é o meu Deus. Eu vou adorá-lo. Deus é alguém digno de adoração, de prestação de todas as honras, de todas as glórias. Então ele disse, Senhor meu e Deus meu. Vamos ficar de pé. Eu quero que você feche os seus olhos. A galera do teclado não me contribuiu hoje, mas ela vai me ajudar agora. Toda a equipe do teclado, toda a equipe.
Eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós estamos em tempos de sementeira de paz e estamos apenas no meio da sementeira. Essa semana será a 5ª semana para alguns, 4ª semana para outros como eu. Nós estamos no meio. E eu tenho dois grupos de pessoas aqui essa manhã. Feche os teus olhos. Eu tenho 2 grupos de pessoas aqui. Eu tenho um grupo de pessoas que Jesus já entrou na vida deles. Porque quando Jesus apareceu para Tomé, ele teve que fazer um milagre. Ele teve que mostrar o Jesus ressuscitado. Ele teve que se apresentar com ressurreição para Tomé. Existe um grupo de pessoas que já está com Jesus dentro. E agora as pessoas, os Tomés que precisam de Jesus, precisam ver ressurreição. E tudo que eles vão conhecer é um milagre através da sua vida. Então eu quero que você, em nome de Jesus, se você faz parte desse grupo, você tem uma grande responsabilidade. Principalmente você, agente da paz. Você tem a responsabilidade de entrar dentro das casas, aparecer lá como Jesus apareceu e produzir provas. Agente da paz. Você tem a responsabilidade de produzir provas que Jesus ressuscitou. Jesus não vai aparecer dentro das casas de corpo presente. Por isso ele deixou a noiva, ele deixou a igreja. Então se Jesus não vai estar lá de corpo presente, quem é que vai estar lá como corpo presente? Se você é um desse grupo, diga eu. Então o milagre tem que ser reproduzido por você. Então a primeira pessoa que eu quero orar é por você. Levante a mão, você que já tem Jesus. Você que já recebeu Jesus, já declarou publicamente que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Você, agente da paz, que ainda está dentro do teu labor, do teu trabalho, levante sua mão, todos, levante a mão. Você que não está de agente da paz, mas já tem Jesus, e sabe que você tem que produzir provas, levante as suas mãos e declare comigo: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, nesta manhã, meu irmão, eu queria que você dissesse com muito vigor, diga: nesta manhã, eu entendo o papel que o Jesus glorificado fez. Diga: eu entendo o papel que Jesus glorificado fez com o Tomé. Se Jesus não tivesse produzido provas, Tomé não teria acreditado. Diga: agora, a responsabilidade está comigo. Diga: existem muitos Tomés espalhados nesse bairro e nessa nação. Diga: e é minha responsabilidade produzir provas que Jesus ressuscitou. Levante a sua mão e declara: Senhor Jesus. Diga: então eu tomo posse da fé, da convicção de Jesus. Diga: e eu declaro que os milagres acontecerão a partir da minha vida. Diga: a tua palavra diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Diga: e eu creio, Senhor. E por isso eu sei que onde eu pisar a planta do meu pé, haverá sinais que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou e que Jesus ainda ama aquele que está perdido. Em nome de Jesus.